Nesse vídeo eu vou falar sobre um medicamento que está na moda, que está em alta e que tem gerado muitas dúvidas entre os estudantes de medicina. Eu tenho recebido algumas perguntas de alunos que fazem medicina sobre ele. Mas antes de eu começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos importantes para você que vai prescrever medicamento ou que de repente já prescreve. Eu sou a professora Iane, eu dou aula para cursos de medicina já há mais de 20 anos e eu estou aqui para ajudar você que faz medicina a ter mais segurança na hora de prescrever. E se você que é estudante, estuda farmacologia no curso de medicina e acha que a farmacologia é um conteúdo difícil, mas que você precisa saber porque ele é necessário para a profissão médica, se você quer saber mais, se inscreve aqui no canal, porque o meu propósito aqui é trazer para você uma visão mais aplicada na prescrição, que é justamente o que você precisa saber quando se formar em medicina. E o meu canal Ciência Terapêutica é destinado a levar esse conteúdo técnico para estudantes de medicina e para médicos. Agora, um alerta importante também que eu gostaria de fazer é que se por acaso você não faz parte desse grupo e está assistindo esse vídeo por curiosidade ou porque gostaria de saber mais sobre o tema, eu aconselho muito você a buscar sempre um médico que te oriente na prescrição do melhor medicamento para o seu caso. Não faça automedicação, porque isso pode trazer prejuízos para a sua saúde. Tá? Então, a minha função aqui não é estimular a automedicação, pelo contrário, é justamente trazer conhecimento que possa embasar uma prescrição mais racional. Bom, então agora vamos ao assunto de hoje, que é um assunto bem polêmico, e nós vamos falar um pouquinho da semaglutida, que é um medicamento hoje comercializado no Brasil com o nome comercial de Ozempic. Ele mesmo, aquela injeção que virou moda para quem quer perder peso. E hoje ele é vendido no Brasil na dosagem de 1 mg, indicado para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 não controlado. E de acordo com a literatura que a gente conhece e também com a bula, né, com o registro que o próprio fabricante já colocou, o Ozempic nessa dose e nessa indicação, ele pode ser usado de duas maneiras. A primeira forma é o uso dele em monoterapia, ou seja, quando o paciente for intolerante ao tratamento convencional, tratamento padrão, que é a metformina, né? Estou falando do tratamento para diabetes mellitus tipo 2, ou então junto com outros antidiabéticos orais, quando for necessário fazer uma terapia combinada, que o paciente não controla o nível glicêmico com apenas o tratamento convencional. Então, dessas duas maneiras, o Ozempic pode ser usado. É importante destacar que no registro do Ozempic não tem indicação para tratar obesidade. Então, se você que é médico ou futuro médico, se for prescrever o Ozempic para o teu paciente para tratar a obesidade, para essa indicação, saiba que você vai estar fazendo uma prescrição que a gente chama de off-label, ou seja, que não tem embasamento nas evidências científicas atuais. É isso mesmo. Então, no estudo clínico, no ensaio clínico que foi feito para registrar o produto, ele não foi testado para pacientes com a indicação de emagrecimento. E a dose usada também não foi testada para essa finalidade. Então, é aquela dose de 1 mg. Mas como a gente sabe que a prevalência da obesidade tem aumentado muito no mundo todo e pelo efeito secundário do Ozempic na redução de peso que foi constatado no ensaio clínico, ele ficou famoso, né? E aí a gente tem recentemente, em 2022, um estudo publicado no Lancet que mostra que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo. Então, é muito prevalente, né? A gente pode calcular que 1 em cada 8 pessoas no mundo vive com obesidade. Então, esse realmente é um grande mercado para a indústria farmacêutica investir em novos e rentáveis medicamentos e a gente sabe que essa linha dos medicamentos para obesidade acabam entrando nessa questão da rentabilidade da indústria também. Bom, agora, levando em conta esse efeito off-label, né, que é o efeito do emagrecimento do Ozempic, o laboratório produtor, que é o Novo Nordisk, também registrou um outro medicamento, que é o Wegovy, lá no finalzinho do ano passado, 2023, que tem a mesma composição do Ozempic, ou seja, é o fármaco já por eles desenvolvido, né, a semaglutida, só que agora produzido numa dose maior, comercializado no Wegovy numa dose de 2,4 mg em uma única aplicação semanal. Eu gostaria agora de abrir um parênteses aqui para dar uma palhinha sobre o Wegovy. Eu acho importante a gente falar um pouco disso, mas não vou aprofundar. Só para falar que em um dos ensaios clínicos que registrou esse produto,
Ele mostrou que, após o uso da canetinha do Wegovy, os pacientes do ensaio clínico conseguiram perder muito peso e todos eles tinham o IMC acima de 30. Os pesquisadores desse ensaio clínico continuaram acompanhando esses pacientes por mais um ano depois de retirar o Wegovy. Então, os pacientes pararam de usar e ficaram sendo acompanhados por mais um ano. E esse acompanhamento, esse segmento de um ano depois, mostrou que os pacientes voltaram a engordar, ou seja, recuperaram 2/3 da perda de peso alcançada com o tratamento. Então, lá no finalzinho do estudo, o que os autores concluem? Que, na verdade, esse estudo foi financiado pela própria indústria, né, produtora do medicamento. E eles concluem que esse medicamento deve ser de uso contínuo, porque o emagrecimento não perdura depois de parar de aplicar o Wegovy. Tá? Então, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição para quem tiver interesse em consultar, certo? Bom, mas agora fechando parênteses, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o Wegovy, né? Mas esse é um tema para um outro vídeo. Eu até vou pedir para você que, se você quiser saber mais sobre o Wegovy, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou fazer um outro vídeo só sobre ele. Mas voltando então agora ao nosso assunto do Ozempic. Esse que é um medicamento que não foi testado para obesidade e sim para diabetes mellitus tipo 2. Um outro ponto que eu gostaria de enfatizar é o seguinte. Hoje, procurando na internet, existem algumas matérias considerando vantajoso o uso do Ozempic porque ele mostrou uma redução de 23% em eventos cardiovasculares, em comparação com placebo. Então, a pessoa que usa o Ozempic teria menos chance de ter um evento cardiovascular fatal ou não fatal, como, por exemplo, um infarto, ou então um evento cerebrovascular não fatal, como um acidente vascular encefálico. Essa redução de 23% é bem questionável. Eu fui ler o estudo e eu analisei os dados desse ensaio clínico que avaliaram esse desfecho de risco de eventos cardiovasculares. Bom, o que os resultados mostram? Que o que foi calculado dentro desse ensaio clínico foi o risco relativo e não o risco absoluto. Então, o ensaio clínico ele foi duplo cego e ele avaliou esses desfechos cardiovasculares num N total de 3.297 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e alto risco cardiovascular. Então, todos os pacientes incluídos nesse estudo, mais de 3.000 pacientes, eram portadores de diabetes mellitus tipo 2 e tinham alto risco cardiovascular, tinham essa classificação de risco cardiovascular. O que aconteceu? Eles foram divididos em 2 grupos. Um deles recebeu o Ozempic e o outro grupo recebeu o placebo. E esses pacientes, então, foram acompanhados por aproximadamente 2 anos. Ao final desse ensaio clínico, o que os resultados mostraram? Que dos 3.297 pacientes incluídos, 108 pacientes, que equivale a 6,6% do total da amostra, tiveram algum desfecho cardiovascular usando o Ozempic. E que 146 pacientes, que equivale a 8,9% do N total, tiveram algum evento cardiovascular usando placebo. Ou seja, a diferença entre os 2 grupos foi de 2,3%. Então, dá uma olhadinha nesse gráfico aí que está no estudo do Ozempic. Num primeiro momento, parece muito grande a diferença entre os pacientes que tiveram desfecho cardiovascular usando o Ozempic e os que estavam usando placebo. Mas veja que o gráfico ele mostra que menos de 10% do total de pacientes estudados tiveram desfecho cardiovascular. Ou seja, esse gráfico ele representa apenas 1/10 da amostra total. Se a gente extrapolasse para um gráfico considerando a amostra total de pacientes, o N total, que era de 3.297, sendo que todos esses pacientes eram diabéticos e tinham alto risco cardiovascular, apenas 108 tiveram algum infarto ou derrame usando o Ozempic, enquanto 146 tiveram o mesmo desfecho usando placebo. Então, essa diferença de 23%, como dizem ali as notícias, né, ela fica diluída, porque não compara o N total de pacientes. Veja que no gráfico fica quase que imperceptível essa diferença. Tá? Então, depois da gente saber tudo isso, vamos imaginar o seguinte. Você que é um médico, chega um paciente no teu consultório, querendo saber sobre o Ozempic, se ele poderia tomar porque ele gostaria de emagrecer, mas não sabe de repente se o medicamento tem alguma contraindicação ou se poderia fazer mal, porque hoje em dia, né, a gente sabe que os pacientes eles se informam muito pela internet. E se você não tiver desenvolvido uma visão crítica e se não souber ler e interpretar as informações sobre os medicamentos, você pode estar sendo enganado e de repente
até prescrever algo que não tenha segurança comprovada para aquele paciente. Como o Ozempic é um medicamento novo, nem o laboratório produtor garante que ele terá segurança a longo prazo. Até porque o tempo de seguimento dos pacientes naquele ensaio clínico foi só de 2 anos, né? E daí a importância da gente saber ler de forma crítica o ensaio clínico e isso eu sempre enfatizo para os meus alunos. Então, se você que é médico ou é um futuro médico, atenção redobrada quando você for prescrever um medicamento novo e ainda mais numa indicação off-label, como é o caso do Ozempic para o emagrecimento. Geralmente, o que a gente tem? Os dados de segurança dos ensaios clínicos iniciais, né, de um medicamento novo, eles são sempre de curto prazo. E quando o medicamento é novo, ninguém conhece os possíveis efeitos ruins, os efeitos deletérios a longo prazo que esse medicamento possa vir a causar, né? E aí, a responsabilidade técnica e legal da prescrição é sempre do médico. Por isso que você precisa se respaldar em evidências e mais do que isso, né? Não é só ler a informação ou buscar o ensaio clínico, é saber ler de uma forma crítica esse ensaio clínico. Olha o exemplo do gráfico que eu trouxe recém agora, né? Então a gente tem um gráfico aí que foi publicado no ensaio clínico, só que a gente tem pelo cálculo pelo risco relativo, né? Se a gente fosse calcular o risco absoluto, a gente teria um outro perfil de gráfico. E aí acaba interpretando a informação de outro jeito. Eu vou deixar fixado aqui na descrição um link para um vídeo que eu fiz sobre como ler artigos científicos de forma crítica. Então é isso que eu queria deixar, essa mensagem para você. E se esse vídeo foi útil para você, dê o seu like e compartilhe com seus colegas. Coloque aqui nos comentários qual assunto que você gostaria de saber, que muitas vezes é a mesma dúvida ou interesse de outros colegas. E assim eu vou direcionando meus vídeos para as dúvidas que surgem. Muito obrigada e até a próxima!